Obrigado, minha irmã, pela prece linda. Pela prece linda que nos convida a meditações. Que Jesus, o amigo de nossas vidas, possa encontrar abrigo em nossos corações. Esse mês de abril é um mês muito importante para todos nós espíritas. Um mês de muitas meditações, reflexões sobre a promessa de Jesus. Quando, na sua partida, preparando os discípulos, disse para os discípulos: eu irei, mas vos enviarei um outro Consolador, aquele que ficará convosco pela a eternidade. Não vos deixarei órfãos, afirmava Jesus. E foi em 1857 que Allan Kardec inaugura na Terra o Espiritismo. Afirma Emmanuel que nesse instante a humanidade havia atingido uma maturidade espiritual para compreender as lições deixadas por Jesus, que foram escondidas às interpretações por vários anos. Mas 1857 inicia uma nova etapa para a humanidade. Esse livro dos Espíritos, que com muito esforço de Allan Kardec, trazendo as perguntas de cunho filosófico, religioso e científico, levando essas perguntas aos espíritos superiores, aos espíritos da verdade. Porque a doutrina em si não é de Kardec. A doutrina é dos Espíritos. Por isso intitulamos o Livro dos Espíritos. Kardec teve o trabalho, a paciência, a dedicação de fazer as perguntas e, através das perguntas, as respostas. Mas quando nós olhamos aquele livro, não percebemos por trás do trabalho que foi da figura de Allan Kardec para poder catalogar aquele livro, nos trazer tantos ensinamentos filosóficos, científicos e religiosos. Porque logo no seu início, no seu primeiro convite às reuniões, eram reuniões de fenômenos de manifestações, de mesas que giravam, mesas que rodopiavam, levantavam até o teto e desciam como a pluma até o chão. A sociedade de Paris estavam todos maravilhados com aqueles fenômenos das mesas que giravam, que rodopiavam e que davam respostas. As pessoas iam se reunir nas casas e ao redor da mesa buscavam as perguntas e a mesa respondia. Mas quando Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, se deparou com esse fenômeno, ele viu algo muito mais do que um fenômeno de mesas que giravam, que rodopiavam. Ele viu um fenômeno inteligente atrás de um fenômeno material. Porque pensava ele, todo efeito inteligente vem de uma causa inteligente. Uma mesa, ela não pode nos responder uma pergunta inteligível. Deve haver algo por trás dessa mesa que nos traz essas respostas. Foi a partir desse instante que Allan Kardec descobriu que quem estava por trás das mesas era nós, os espíritos
sem um corpo físico. Porque na doutrina espírita nós compreendemos que quando nós morremos, nós continuamos a estar vivos. Continuamos sem a indumentária física, sem um corpo físico, mas estamos no plano espiritual com o corpo espiritual, com o perispírito, com qualquer nome que queira dar. Mas continuamos vivos, com as mesmas sensações, com os mesmos sentimentos, com os mesmos pensamentos que tínhamos quando estávamos no corpo físico. Assim, Allan Kardec começa a indagar as mesas, e as mesas começam a responder. Ele então inventa um instrumento, era uma mesa pequena, e nessa mesa pequena ele coloca um lápis, e os médicos colocavam a mão sobre a mesa pequena, e a mesa ia dando respostas para Kardec. O processo era lento, uma prancheta, e colocava o lápis e vinha as respostas, mas um processo muito lento, até que descobriu que se o médium pegasse o lápis com a mão, ele conseguia escrever. Surgiu a psicografia. Através da psicografia, Kardec agora começa a receber as respostas mais acelerado, um processo mais acelerado. E essas perguntas Kardec mandava para todos os países da Europa. Assim que ele pegava as perguntas, eles iam comparando um médium com o outro, uma resposta com a outra. E a partir dessas comparações, ele foi selecionando aquelas que ele achava que tinha mais lógica. Olha o trabalho que foi, gente. E em 1857, nós temos o Livro dos Espíritos. A primeira edição com 500 e poucas. E depois a segunda edição com 4 partes e 1019 perguntas. Quisemos trazer primeiro essa pequena biografia do Espiritismo, de como surgiu. Primeiro para os nossos irmãos americanos, que aqui estão, alguns pela primeira vez. Para nós podermos adentrar nesse assunto muito importante para todos nós que dizemos espíritas. O nosso compromisso com o Espiritismo. Afirma a espiritualidade que nós estamos no movimento espírita sem Espiritismo. Estamos no movimento espírita sem meditações na doutrina espírita. Sem meditações no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na Gênese e assim por diante. Estamos no movimento espírita em que alguns amigos espíritas não conhecem o Livro dos Espíritos. Temos a oportunidade de conversar com pessoas que dizem que o Livro dos Espíritos é muito difícil para ser lido. Por isso eu não leio. Teve um amigo que me disse que ela não gosta do Livro dos Espíritos. Eu digo, minha filha, como é que você pode ser espírita se não gosta do Livro dos Espíritos? Então nós vemos amigos que dizem que quando pegam o Livro dos Espíritos, nas primeiras páginas começam a dormir e a babar. Porque não consegue. Os conteúdos são muito profundos, Manuel. E eu pergunto, mas que hora que você lê? Eu leio depois que eu assisto todas as minhas novelas primeiro. E quando é 11 horas da noite eu começo a ler o Livro dos Espíritos. Mas aí não tem jeito mesmo, irmão. O seu cérebro está sobrecarregado de informações, de conteúdos. Naquele instante está pedindo para dormir, para descansar. Assim perdemos o tempo valioso de meditarmos nessa doutrina. Afirma os espíritos que todos nós, espíritas, quando reencarnamos, que debatemos com o espiritismo, nos deparamos com o espiritismo, é como se nós estivéssemos com uma caixa, um tesouro em nossa mão. A espiritualidade nos manda, diz, aqui está, Manuel, um tesouro para você viver na terra com esse tesouro. Mas nós chegamos aqui, não nós aqui, mas as casas espíritas mais desequilibradas. O pessoal aqui é mais tranquilo. Mas o pessoal lá fora, os outros das casas, nós vemos muitas pessoas carregando essas caixas nas costas, com tanto peso, e nunca abre a caixa para ver o que tem dentro da caixa. Desencarnam pobres. Desencarnam pobres de espiritismo. Nós temos tantos conhecimentos espíritas, tantos livros espíritas, tantos conteúdos de iluminação espiritual, mas muitos de nós desencarnamos pobres de espiritismo.
É por isso que Divaldo Franco vai dizer que no plano espiritual foi criado um manicômio para receber espíritas desencarnados. Porque quando chegamos no plano espiritual, foi tantas informações que tivemos que não tivemos o tempo de praticar as informações. E chegamos do outro lado e percebemos que tudo era verdade. Que a morte não mata o espírito. Que nós continuamos a viver. E diante dessa realidade, e de não ter praticado aquilo que nós estudamos, que nós assistimos, que nós lemos, entramos num processo de autoculpa. E entramos, às vezes, no processo de loucura, afirma os espíritos. Então Allan Kardec sabe o que era. Ele já percebia o tipo de espírito que iria ler as suas obras. O tipo de espírito que habitava na Terra. Somos espíritos inferiores. Não somos espíritos superiores ainda. E como os espíritos inferiores, ele sabia que nós teríamos uma certa lentidão em compreender a doutrina espírita. Não vamos pegar o livro dos espíritos em uma semana, como alguns irmãos espíritas dizem. Eu li o livro dos espíritos em uma semana. Eu digo, nossa senhora, que espírito mais evoluído. Não dá para nós compreendermos o livro dos espíritos em uma semana, em um ano, em uma reencarnação talvez. Joana de Ângeles afirma que o livro dos espíritos é tão profundo que ela, Joana de Ângeles, tem material para reencarnações para estudar o livro dos espíritos. Joana de Ângeles, imagina nós, gente. Para nós entendermos da profundidade que é o livro dos espíritos, da profundidade que é essas informações para nós espíritas. Mas Kardec, conhecendo o nosso processo evolutivo, na posição evolutiva que estávamos, ele disse, na conclusão do livro dos espíritos, que nós passamos pelo espiritismo por 3 etapas diferentes dentro do espiritismo. A primeira etapa que ele diz que nós passamos é a etapa da curiosidade. Afirma os espíritos, afirma Kardec, que todos nós adentramos no espiritismo pela curiosidade. E muitos afirmam que é pela dor. Não é pela dor, é pela curiosidade. Pela curiosidade, aquela dor que eu estou sentindo, a curiosidade, será que eu vou encontrar um remédio para aquela dor que eu estou sentindo? Aquele negócio que o pessoal passa as mãos lá e falta arrancar a orelha da gente, será que aquilo resolve mesmo o meu problema? Será que vai me dar mais força para mim poder lutar contra o meu esposo, contra a minha esposa dentro do lar, aguentá-los, os meus filhos, o meu patrão, a minha vida social? Será que vai me ajudar? Assim é o espiritismo. Assim nós adentramos. Todos nós adentramos no espiritismo pela curiosidade de saber o que a doutrina tem para nos brindar. Então nós vivemos nesse movimento de curiosidade. Alguns, né? No movimento de curiosidade nós estamos buscando fenômenos superficiais. Coisas milagrosas. Uma reforma íntima milagrosa. Que eu chego aqui, tomo um galão de água fluidificada e modifico toda a minha vida. Tem amigos espíritas na nossa casa que é mais complicada, né? Que aqui. Eles estão levando galão agora de água fluidificada para levar para casa. E não vem na casa espírita, vem uma vez por mês na casa espírita e fica tomando água fluidificada. Não estou indo na casa, mas estou tomando água fluidificada. Imagina uma loucura dessa, gente. Então, o que acontece? Nós estamos nesse movimento de curiosidade buscando fenômeno na casa espírita. Eu chego na casa espírita e fico observando aonde está o espírito voando. E a gente fica olhando para todos os lados. Cadê o espírito voando? Não é? Nós ficamos observando quem é o médium forte da casa, não é, gente? A gente procura e fica olhando para a pessoa. Quem é o médium forte aqui? Quem é fulano, quem é ciclano? E nós estamos procurando o quê? Fenômeno na casa. O fenômeno da cura. Quantos que chegam na casa espírita para serem curados? De curas físicas. Não é assim que acontece? E nós vamos adentrando nesse movimento de curiosidade, de observar aquilo que é exterior no espiritismo. Chegamos, quantas pessoas que chegam e logo vê um perfuminho diferente, assim, não, isso é mediunidade, olfativa, né? Não é alguém que passa um perfuminho a mais, mas logo a gente já coloca como o quê? Como fenômeno. E vamos para casa, a panela cai, não, isso é espírito.
É um espírito que está aqui, um obsessor. Tem amigos que dizem, mas Manuel, o meu obsessor. Eu falo, nossa senhora, tem um obsessor particular. O meu obsessor não me deixa vir para casa espírita. Não é? O meu obsessor. Meu Deus do céu. Que presunção de ter um obsessor, né? Nós temos vários obsessores. Mas o que acontece é essa busca do fenômeno na casa espírita. Que é totalmente normal. Por quê? Porque nós somos criaturas místicas. Passamos por religiões que tinham muitas coisas místicas. Quase todos nós aqui éramos católicos. Inclusive eu, coroinha de igreja, quase padre. Quase todos nós acreditávamos em santo. Não era? Rezar 1000 Ave Marias, que eu já rezei quantas vezes? 1000 Ave Marias, gente. E você vai, quando chegava na 10ª, já não sabia o que eu estava falando, Ave Maria tinha ligado, já não sabia mais. É o misticismo que ainda está em nós, o atavismo de várias reencarnações que nós passamos como católicos. Então, esse atavismo nós trazemos para dentro da casa espírita. Essas coisas. Então nós queremos que o espiritismo seja como o catolicismo. Seja como uma igreja. E aí quando nós encontramos dirigente que não estuda a doutrina, que não filosofa na doutrina espírita, começa a trazer esses costumes para dentro da casa espírita. Uma velhinha pequenininha, 2 metros ali, não faz mal a ninguém, uma velhinha pequenininha, né, com incenso, um incensinho ali. Tem casa espírita que a gente vai, tem pedra para todo lado, para poder energizar a casa. Imagina uma coisa dessa, isso não é espiritismo? Nós vemos casas espíritas que colocam aquelas fotos pequenininhas de 2 metros, 3 metros de São Jorge Guerreiro caindo do cavalo. E do outro lado Chico Xavier. E do outro lado Bezerra de Menezes. A gente passa a mão no Bezerra de Menezes. Aí é uma disputa para pegar no Chico. Mas ninguém quer pegar no São Jorge Guerreiro. Para a gente pegar primeiro na foto para tomar o passe. Não é assim? Infelizmente nas nossas casas aqui, que não tem. Mas nós conhecemos casas que ainda praticam isso. Chegamos para tomar o passe e carregamos aquele velho misticismo. Meu Deus, quem vai dar o passe em mim? É Marcos de novo, Senhor. Não pode ser, Senhor Jesus. O Marcos não, o Marcos é tão assim, eu acho que o Marcos não é tão forte. Eu queria um médio mais forte. Mas eu queria o Cabral, mas o Cabral não está podendo hoje, como é que eu vou tomar esse passe? E eu saio daqui sem tomar o passe porque o Cabral, o meio forte, não está na casa. Será que existe passe melhor que o outro, meus irmãos? Será que existe? Existe sim passista mais preparados do que o outro. Existe sim. Mas o que existe é uma recepção melhor. Se eu não estou receptivo ao passe, pode vir São Francisco de Assis me dar o passe, que eu não recebo. Se eu estou fechado para aquela realidade, se eu entro ali e não acredito, não é assim? Quantos amigos espíritos que entram, vai tomar o passe, é como se estivesse brincando, não presta atenção no que é aquele momento. Alguns brincam e ficam até mexendo checando no Facebook e mexendo no bolso e na chave, uns que ficam aquelas pencas de chave desse tamanho, até a porta da chave do céu, e vem tomar o passe daquele jeito, e vai tomar o passe e não percebe a grandeza que é aquele momento. Porque nós não compreendemos o que é. Saímos do passe e vem a água frutificada. O que é esse negócio de água frutificada? A gente toma aquilo e joga no bucho de qualquer jeito. E não para meditar o que é aquela água. O que aquela água significa? Para mim, é um remédio. Cada copo daquele está reservado um remédio diferente para nós que vamos pegar esse copo. Tem um livro de André Luiz, que os espíritos vão para uma igreja católica. Olha como é que são curiosos, os espíritos superiores também são curiosos. E lá nessa igreja católica estava um momento servindo a hóstia. Então eles estavam pegando a hóstia, mas alguns a hóstia ficava bem iluminada e descia e ficava tudo iluminado a pessoa. Outros não, a hóstia ficava como se fosse uma coisa normal. E os espíritos responderam, aqueles que a hóstia está ficando iluminada, é os que acreditam que a hóstia pode ajudá-lo. A fé. Assim também é aquela aguinha. Se eu bebo aqui como para jogar no bucho, não adianta nada. Vai só molhar adentro. Mas se eu acredito que aquilo tem o material necessário para poder ajudar na minha cura material, vai ajudar sim, gente.
Olha como é que é importante isso. Esse período de curiosidade que nós vivemos. Nesse período de curiosidade, nós não observamos as consequências morais da doutrina espírita. Sabe por quê? Porque nós não lemos. Nós não lemos a doutrina espírita. Nós não meditamos na doutrina espírita. Então, às vezes a gente é espírita, mas não conhece o espiritismo. A gente vai conversar com uma pessoa que não é espírita e nós não temos conteúdo para conversar com uma pessoa. Que religião é a sua? Não, eu sou cristão. Tem amigos espíritas que não tem coragem de falar que é espírita? Não, eu sou cristão. Mas cristão de que denominação? Cristão. Porque quando nós abrimos a boca e falamos que somos espíritas, a pessoa pergunta logo, e esse negócio de espiritismo existe mesmo? Esse negócio de reencarnação existe? Como é que funciona esse negócio de reencarnação? Eu posso reencarnar num animal? Não é? Tem pessoas que me perguntam. Tem inferno, tem céu. Como é que eu vou responder se eu não conheço, se eu não medito nas obras? Aí não dá. Então, às vezes, nós viemos para a casa espírita para assistir palestra, para tomar passe e água vivificada e volvemos para os nossos lares do mesmo jeito. Porque não paramos para meditar. Que é a segunda etapa que Kardec fala. Uma etapa importantíssima para nós. A etapa filosófica. A etapa da meditação do conhecimento filosófico que a doutrina espírita nos deixa. Isso é importante, gente. Quando eu começo a ler as obras. Mas o que a gente vê hoje é o seguinte. Estamos adentrando nas obras subsidiárias e esquecendo das obras primárias. Das obras primeiras. Vamos lendo obras subsidiárias e esquecendo de ler Kardec. E esquecendo que essas obras subsidiárias de hoje que nós estamos encontrando com erros doutrinários gravíssimos. Erros doutrinários gravíssimos. Alírio Cerqueira diz que a cada livro lançado pela espiritualidade superior, a espiritualidade inferior, os pseudo-sábios, lançam 5. Sabe onde estão lançando, gente? No movimento espírita. Sabe quem está lendo esses livros, gente? Nós espíritas. Livros, como nós já tivemos a oportunidade de ver um livro, o livro, ele leva a pessoa a um lugar mais tenebroso do que o umbral. O livro chama Abismo. Só o livro já te põe depressivo. O abismo. Onde você vai mergulhar num lugar tão inferior. Mas para que isso, gente? Para que a gente vai ler isso? E fala, o que isso vai me ajudar? Se tem tantas obras para serem lidas, gente, de Joana de Ângeles, de autolibertação, de autoiluminação. Tantas obras de Emmanuel que nos auto-evangeliza. Tantas obras de André Luiz que nos demonstra, que nos ensina como morrer. Olha que lindo. Mas aí nós vamos começando a lendo, vamos lendo a doutrina espírita, é tão maravilhoso, à medida que a gente vai lendo, que vai descobrindo essas coisas que nós não entendíamos. Quando eram católicos, protestantes, não entendíamos. Para onde vamos? Para onde vamos? De onde viemos? E a pergunta mais importante, por que sofremos? Quando nós pegamos o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, um tratado de sofrimento, de como sofrer na Terra, de que nós espíritas não devemos esquivar do sofrimento, mas agir com resignação diante do sofrimento. Olha como é que modifica a coisa, gente. Então nós vamos lendo, e à medida que a gente vai lendo, a gente vai maravilhando com aquilo, ficando entusiasmado com aquilo. E aí quando você vai lendo André Luiz, dá uma vontade de morrer, não é, gente? Ai, Jesus, não era tão lindo quando eu comecei a ler. E você vai lendo, Jesus me leva logo. Quando você vê nosso lar, falando sobre nosso lar, e a vida continua, os mensageiros, e você vê aquele pessoal que não caminha mais, que volita. Eu não quero caminhar mais não, eu quero volitar. Não quero mais comer feijoada, essas coisas. Eu quero pegar o meu alimento pelo pensamento. Não é tão bom? E aí você vai ler as obras de Emmanuel, as obras evangélicas de Emmanuel, principalmente Paulo de Tarso, né, gente? Aquilo você se torna um Paulo de Tarso por um mês.
Não é? E dá vontade de você dar tudo, até a cueca, tudo, a roupa, dá tudo. Servir a Jesus, sair abraçando todo mundo, mordendo todo mundo, até esposo difícil, você abraça e beija. Não é assim? Quando você vai ler aquela obra, ela vai tocando em você, vai mexendo com você intimamente. Pero é só um mês. A gente termina de ler as obras, parece que a obra se desfaz em nossa mente. Se desfaz em nossa mente. E nós ficamos sem entender o porquê disso. Nós vemos as obras de André Luiz, obras profundas, que nos ensina como viver na terra. Se eu vivo bem na terra, eu vou estar bem do outro lado. O próprio André Luiz trouxe o exemplo dele. Ele viveu na terra de uma forma incorreta. E viveu por 8 anos no umbral. Não foi, gente? Pouco tempo. Passou 8 anos no umbral. Mas nós vemos amigos espíritas que vão pegando aquelas obras que ainda estão com os mesmos vícios que André Luiz fazia. Vai ler aquele livro Nosso Lar, tudo bonitinho com o palito da morte. Jogando. Tá lá, né? Se refrescando, se acalmando. Chega do trabalho, deixa eu me refrescar, me acalmar, para eu ler um livro. Joga. Não é? E nós não entendemos. Tinha uma amiga espírita que ela me disse, Manuel, na hora que eu vou pegar o meu cigarro, eu faço uma oração para os mentores espirituais me envolver e não aproximar o obsessor. Imagina uma coisa dessa, gente. Olha para você ver. É loucura isso, né? Nós temos. Teve outro amigo que ele gosta de caipirinha e é espírita. Gosta de caipirinha. Ele, Manuel, coloca água frutificada na caipirinha. Aí resolve tudo. Só um negócio desse. Coloca água frutificada. E bebe, né? Coitadinho. Ainda não está entendendo a mensagem espírita. Certa vez um amigo, uma mulher procurou Divaldo e disse, Divaldo, por favor, converse com meu filho. Meu filho está bebendo muito. Espírita. Divaldo vai conversar com o rapaz. O rapaz bebia muito. Divaldo, pois é, meu irmão, a sua mãe, você está bebendo muito, você sabe. As obras de André Luiz ensinam a gente que isso, aquilo, nós estamos causando doenças no nosso perispírito, assim por diante. Eu disse, seu Divaldo, o senhor não sabia? O Jesus bebia vinho. Se Jesus bebia vinho. Teve uma festa, uma boda. O vinho acabou, ele falou assim, traz água. Ele transformou a água em vinho. E a festa continuou e todo mundo bebendo vinho. Nesse dia ele bebeu tanto. A família veio buscar ele e falou, quem é meu pai, quem é minha mãe? Ele não sabia. Você acredita no trem desse, gente? Quem é meu pai, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A desculpa, às vezes, que a gente inventa. São desculpas que a gente inventa para não poder enfrentar a doutrina espírita. A doutrina espírita ela tem um poder filosófico tão grande de nos colocar diante de nós mesmos. Diante de nós mesmos. Não tem ninguém para a gente policiar, tem a gente mesmo. Porque quando a gente era católico, a gente ficava escondendo do pastor, do padre. Não é? Eu escondia tudo do padre. Eu fazia as minhas arte tudo, e aí eu ia pedir perdão pro padre, o padre me abençoava. E estava tudo tranquilo. Mas na doutrina espírita não tem isso, gente. Na doutrina espírita é eu e eu. Não tem como. Porque os espíritos dizem que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Aí a coisa complica mais, né, gente? Se as leis de Deus estão escritas na minha consciência, não precisa ninguém estar me avisando de nada. Porque eu sei que está errado. Mas o que vai me dar essa força para entender o que é certo e o que é errado? A doutrina espírita, o conhecimento da doutrina espírita. Nós vamos entendendo, compreendendo, lendo, assimilando esse conteúdo. Mas nós fazemos o contrário. Nós não queremos descobrir a nós mesmos, nós queremos descobrir os outros. Não é? A gente fala a doutrina, a gente começa a ler. Essa palestra aqui não é para mim. É para fulano que não está aqui. Meu esposo tinha que estar aqui para estar ouvindo essa palestra. A minha esposa tinha que estar aqui para estar ouvindo essa palestra. Tem casais que ficam assistindo essa palestra assim, que a gente fica olhando assim de leve, sabe? E um olha pro outro assim, tá vendo? É para você. E o outro, não, é para você. Certa vez estava fazendo uma palestra em um determinado lugar, e uma pessoa estava sentada lá atrás, e ela escreve.
Meu Deus do céu, uma professora de português, hoje eu tô frito. Eu tô frito. Eu falei, não pode ser, né? Não. Talvez seja uma psicografia que ela tá fazendo pra mim. E foi escrevendo. Quando terminou, ela veio com as folhas. Era folha, gente, contra pretas. Disse, Manuel, eu escrevi toda a sua palestra. Eu falei assim, agora pode me desencarnar agora, sim. Pode me levar, porque eu salvei alguém. Ela disse, mas não é pra mim, não. Não é pra mim. Eu vou ler pro meu esposo, nem que seja dormindo, eu vou ler pra ele. Você acredita, não tem texto, gente? Ela não havia compreendido que a mensagem era pra ela. É esse processo natural que quando nós entramos na doutrina espírita, nós queremos que as coisas sejam para os outros. Nós lemos para os outros. A gente abre uma leitura que é para nós, a gente fecha na hora. Não, essa aqui não. Deixa eu abrir outra. Abre, olha, não, essa aqui não é boa. Essa aqui é para Maura. Essa aqui é para o Cabral. Essa aqui é para isso. Essa aqui é para fulano. E nunca é para nós. Mas por que nunca é para nós? Será que nós somos já perfeitos? Nós somos. A doutrina espírita nos coloca diante de nós mesmos. Há essa necessidade de todos nós. Desse autoconhecimento. Dessa autorreflexão do que somos. Não para nos autopunir e saindo buscando tudo de errado que nós fazemos. Mas tem coisas que nós espíritas já não cabe mais praticar. Tem coisas que nós espíritas já deveríamos estar observando com mais esforço para não praticar. Não é? Se eu sei, gente, que aquela 51 queima até o perispírito, eu preciso tomar aquilo? Não preciso tomar mais. Eu não preciso tomar porque eu sei que aquilo arrasa com o meu corpo físico e chega até o perispírito e queima tudo. Eu já não preciso mais. Se eu sei que quando eu coloco o cigarro, esse cigarro está causando mal para o meu corpo, eu tenho que ter uma mentalidade espírita. Não precisa ninguém estar me apontando isso. Eu tenho que ter uma mentalidade espírita que aquilo me faz mal. Se me faz mal, eu não quero para mim. Eu tenho amigos espíritos que dizem, eu não bebo, mas eu guardo essa bebida aqui para os meus amigos que vêm para casa. Eu digo, mas que amigo é bom você é? Você não bebe veneno e dá para os outros. Não é, gente? Então, se você é espírita, nós temos que adotar um comportamento espírita, meus irmãos. Dentro da nossa casa. Se vem alguém que é um pinguço, que bebe muito, ele tem que beber o que conosco? Refrigerante conosco. Aquele é um momento de meditação para aquela criatura. Se você dá a bebida, você está apoiando a criatura. Se ele não vem na sua casa por causa da bebida, ele não é seu amigo. Então não precisa vir mais, meu amigo. Porque você não é amigo meu mais. Quando você oferece a ele o suco, ao invés da bebida, ele analisa, meu Deus, esse povo aqui é doido. O que está acontecendo na cabeça desse povo? Não é, gente? Nós adotamos o comportamento espírita no nosso meio social que nós vivemos. Se nós estamos no meio de pessoas que falam palavrão, nós vamos falar palavrão? Não podemos falar palavrão. Nós somos espíritas. Nós já compreendemos verdades profundas. Então, se alguém vem falando palavrão com você, fale palavrinhas. Fica quieto. Adote a terapia da água. Põe um copo de água na boca e deixa a pessoa falar. Fica meditando em outra coisa e deixa a pessoa falar. E não ouça o que ela está falando. Depois que ela termina, você guarda só a última frase. E converse com a pessoa natural. É o nosso comportamento espírita, gente. É o nosso compromisso com o espiritismo. O nosso compromisso com o espiritismo é justamente esse. Que é a próxima etapa do espiritismo. A prática do espiritismo em nossas vidas. Essa coisa que nós chamamos de espiritismo, ela tem que causar um efeito dentro de nós, um efeito moral dentro de nós. Nós não podemos ser os mesmos de ontem. Nós não podemos sair daqui diante de tanto conhecimento, de tantos resultados que temos. Através da mediunidade, nos ensinando a como viver, seremos a mesma pessoa de um ano atrás. Não podemos ser. Temos amigos na nossa casa, como o pessoal mais desequilibrado. Temos amigos nossos que estão conosco há 17 anos, meus irmãos. E a pessoa com o mesmo pensamento, com a mesma ladainha de sempre. Por que eu sofro? Meu irmão, você sofre porque você é um espírito inferior.
Você fez muita coisa no passado. Por que eu sofro? Não é? São perguntas que nós ainda vivemos no movimento espírita. Então, nós estamos dentro do Consolador prometido. Já pensou? Eu vos enviarei um outro Consolador que ficará convosco pela eternidade, que vos ensinará tudo, relembrará tudo que eu falei. O Espiritismo está relembrando nós tudo que Jesus falou de uma forma lógica, concreta, simples. Simples, gente. Aí os amigos, mas é tão difícil de compreender. Isso não é tão difícil. Kardec fala no capítulo 17, lá pelo 5º item, Sede Perfeitos. Ele fala que qualquer um de nós, qualquer criança pode perceber a doutrina espírita. Qualquer um pode perceber a doutrina espírita. Não é a idade em si que faz com que alguém perceba a doutrina espírita de uma forma diferente. Ele fala, tem que ter uma sensibilidade. Sensibilidade. Essa sensibilidade ele chamou de bom senso. O bom senso que nós temos que ter. Aquela sensibilidade de nós percebermos a doutrina de uma forma profunda. Percebemos a essência da doutrina. O que a doutrina quer falar comigo? Maturidade do senso moral. Nossa Senhora, isso pega, né, gente? Maturidade do senso moral. Lá Kardec vai dizer, pega pesado. Ele vai dizer que alguns amigos não conseguem perceber a doutrina espírita porque estão muito ligados com as coisas da terra. A nossa ligação muito maciça com as coisas da terra nos faz ficar insensíveis às coisas espirituais. Assim não percebemos. Nos falta esse senso moral. Essa sensibilidade de perceber o que a doutrina quer falar comigo. Gente, é tão bom, né, gente, ser espírita. Eu tenho uns amigos espíritas meio loucos, sabe? Que eles acham que o espiritismo é só sofrimento. E chega batendo assim, essa reencarnação, eu tenho que sofrer. Eu digo que sofrer pra quê, meu irmão? Nós viemos para amar. É isso que o espiritismo ensina a gente. Para amar. Nos auto-iluminar. Não é? Nós não viemos aqui para estar buscando migalhas. Migalhas a gente fica buscando. Dentro da casa espírita, migalhas. Se está servindo um banquete para todos nós. A espiritualidade. Um banquete. Que banquete, gente? As reflexões profundas nesse espiritismo. Nesse instante nós estamos colhendo que migalhas. Porque em uma hora, o pobrezinho do palestrante, ele não consegue colocar na mente de cada um de vocês os conteúdos que ele estudou. Não consegue. Mas aonde que nós vamos filosofar de uma forma mais profunda? Sabe onde, gente? Nos grupos de estudo. Aí sim, gente, o bicho pega. Como disse a espiritualidade inferior. O bicho pega. Quando nós nos juntamos numa equipe fraterna para poder ler uma frase do Livro dos Espíritos e começar os loucos a meditar. Lá a gente faz assim na nossa casa. Tem uma reunião de estudo do Evangelho no sábado. A gente coloca uma frase e fica 45 minutos meditando uma frase do Evangelho. De tão profundidade que é essas frases. Mas o que a gente vê é que o número de pessoas que estão nas reuniões de estudo são poucas. O número de pessoas que estão em doutrinário são muitas. E Kardec nos orientava a buscar os estudos, gente. É através do estudo que eu posso perguntar, que eu posso filosofar. Nesse instante não há como nós filosofarmos de uma forma mais profunda, porque não há como indagar. A indagação nos leva à filosofia profunda, a conhecimentos profundos. Eu indago. O instrutor fala e eu indago. Marcos, isso está errado.
E Marcos compreende que você está iniciando. E você sabe, Marcos está certo, a doutrina espírita está certa. Mas você tem que falar que está errado. Isso está errado. Eu não concordo com isso que eu vim para sofrer na terra. Eu não concordo com isso. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Porque quando um instrutor preparado, gente, passa o conhecimento do que é a verdadeira verdade, aquilo fixa em nossa mente. E nunca mais esquecemos. E à medida que isso vai fixando em nós, automaticamente nós somos obrigados a praticar isso. Não há como, gente. Não tem como esconder. A gente chega naquele trânsito, um trânsito fechado, a gente dá vontade de coçando a mão para buzinar, mas como é que buzina? A gente sabe que não é ser cristão buzinar, ser um cristão espírita buzinar. Olha como é que vai modificando a gente. Quando esses conteúdos começam a fazer um movimento íntimo em nós. Eu começo a ser diferente daquilo do que eu era antes. Aí o que acontece? Por essa falta de compromisso com a doutrina, nós não temos muitas vezes compromisso com a casa espírita. Como que é interessante que a gente vê hoje no movimento espírita. O número de trabalhadores na casa espírita, muito pouco, gente. Na nossa casa, temos trabalhadores polivalentes, a gente chama. É o mesmo que dá o passe, o mesmo que faz a palestra. É o mesmo que vai para a biblioteca, é o mesmo que vai para a cozinha, é o mesmo que limpa o chão da casa. É o polivalente. É o escravo. E quando esse escravo erra um pouquinho, ai dele, e é chicotada nas costas. Por que fulano faz isso e aquilo outro? Por que ciclano aquilo outro? E vai apontando os erros do coitadinho que está se esforçando. Ninguém sabe, gente, o esforço daquela criatura para estar de pé. Mas nós condenamos a criatura com chicotes da língua. Tem um amigo que a esposa dele é espírita. E usando o caso da buzina, ele falou pra mim, pô, mas ela é espírita e faz um monte de coisa que não deveria fazer, que ela me ensina e ela faz. No exemplo da buzina, talvez ela queria, ela buzinou, mas talvez ela não queria buzinar, ela queria brigar. E ela se retirou um pouco através do espiritismo, tirou um pouco da ação que ela ia ter e só buzinou. As pessoas também não são perfeitas, né? Não, exatamente. Exatamente. Nós estamos falando, nós estamos num processo evolutivo. Né? É o que Paulo falava. Aquilo que eu quero, esse eu não faço. Aquilo que eu não quero, esse eu faço. Talvez ela se policia. Se policiar. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Pelo esforço de domar as más inclinações. Então, o bom espírita não é aquele que já é superior, que já puro. É o que se esforça para transformar intimamente. É o que está lutando para domar as más inclinações. Domar não significa que eu não tenha as más inclinações. Domar significa autocontrolar as más inclinações. Então, eu, por exemplo, não sou paciente. Muitas pessoas pensam que eu sou paciente. Não sou paciente. Eu sou controlado. Às vezes dá vontade de quebrar o pescoço, mas eu me controlo. Certa vez eu conto um caso de um amigo. Um amigo trabalhava comigo. E Deus escolheu a criatura a dedo para trabalhar comigo. E colocou aquela reencarnação, de não sei o que é, gente, para trabalhar comigo. Então, nos primeiros dias, ele espírita, disse que era espírita. E levei para trabalhar comigo, um trabalhador espírita. Imagina, vamos falar o dia todo de espiritismo. No primeiro dia já vi que a criatura não era espírita de nada. E foi passando os anos, gente, essa criatura era tanto tormento que me causava. Ele chegava e começava a cantar, não adianta ir à igreja depois fazer tudo errado. Era o dia todo cantando isso, porque eu era chefe dele. Então ele não aguentava eu dar ordens para ele. Então quando eu dava ordem, ele disse que eu não era espírita. E cantava a música, não adianta ir à igreja depois fazer. E aquilo, o sangue fervia, ia para cima, voltava, ia para os pés. E já não tinha mais sangue na cara. E eu ia lá, colocava água na boca, e colocava nos pés, colocava, amarrava as mãos. E de todos os jeitos, para segurar, para controlar, para não quebrar o pescoço da criatura. Tinha dia quando eu vou comprar um revólver, e amanhã eu acerto essa criatura. E foi passando os anos, meus irmãos. Foi passando os anos.
E a criatura do mesmo jeito e eu naquela. Então eu descobri, então eu sei. Ele não gosta de ser mandado. Ele não gosta de ser mandado. Então eu vou fazer ele de chefe. Existia um cargo lá, que nem existia um cargo lá no trabalho. Eu fiz ele cargo desse, chefe desse cargo. Então quando eu ia fazer alguma coisa, eu falava, fulano, eu posso fazer isso? Ele falou assim, pode sim. E ele começou a ficar bom comigo. Eu falei assim, olha, acabou o negócio. Fulano, para fazer isso pode. E hoje é um grande amigo. Um grande amigo. Um dia, nós estávamos, depois das brigas, das dificuldades, ele chegou para mim, Manuel, eu tenho uma coisa para te confessar. Você não sabe quem eu sou. Eu fiz isso, aquilo, e foi contando o caso de onde que ele veio. Os meus pais não deixaram eu ir para a escola. Comecei a trabalhar com 7 anos de idade. Apanhava quase todos os dias da minha mãe. E eu fui só baixando. Com vergonha, né? E foi falando, a minha esposa foi isso, aquilo, aquilo outro, e tive que me separar, e na separação foi muito difícil, e foi falando, e hoje eu sou um desgosto. Desgosto que está na minha vida. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Por que você nunca quebrou a minha dentadura? Por que você nunca quebrou os meus dentes? Porque você é mais forte que eu. Eu disse para ele, meu irmão, eu nunca pensei em te dar um murro, não, mas eu pensei em te matar. Já pensei. Mas à medida que eu pensava em te matar, eu pensava que eu era espírita. Que eu tinha que ter compaixão com você. Então, ainda continua a pessoa amarga, difícil. Ele chega de manhã e tem dia que não me cumprimenta. E ele, eu já sei, então eu saio de lado. Mas tem dia que chega todo alegre, é uma pessoa bipolar. Né? E chega contente, alegre, conta o Corinthians, ele torce pro... Eu passei a torcer pro Corinthians também, porque ele torce pro Corinthians. O Corinthians ganhou, que bom que o Corinthians ganhou. Né? E aí tá aquela alegria. Passamos a entender, nos autocontrolar. É isso que nós temos que fazer, gente. Esse autocontrole em nossa vida. Não podemos ser os mesmos. Essa doutrina tem que fazer uma modificação em nós. Nem que seja na cor do cabelo, a gente tem que mudar. Nem que seja alguma coisa, tem que mudar, mas tem que ter alguma mudança íntima dentro de mim. E voltando à casa espírita que nós falamos, quando nós fazemos esse movimento, nós passamos a ter um compromisso com esse lar espírita. Com essas paredes espíritas. Com essas pessoas que aqui estão. A casa espírita passa a ser uma família para mim. Então, se é a minha casa, eu tenho que cuidar da minha casa. Na nossa casa, eu sou bem curioso, sou lá do interior, baiano misturado com mineiro. Então, a gente é bem curioso. Eu vou ter a curiosidade de olhar o que tem debaixo dessas cadeiras. Se tem chiclete. Comecei a olhar uma, tinha. A primeira tinha, eu falei assim, não acredito. A segunda não tinha, a terceira tinha, a quarta tinha. E foi olhando, gente, a maioria das cadeiras tinha chiclete debaixo. Eu digo, meu Deus do céu, mas não pode ser. Porque aqui, frequenta aqui, são adultos, não são jovens. Mas por causa disso, porque falta essa autoconscientização do que é ser espírita. Do que essa casa representa para nós. Um amigo de uma casa bem desequilibrado, ele, bem danado, mas um amigo, né? Ele me procurou e disse, Manuel, que maravilha que é a doutrina espírita. Eu digo, nossa, transformou o rapaz, olha. Ele disse, Manuel, aqui é tão bom que você não vê passar cestinha para pegar dinheiro. Você não vê passar saco para pegar dinheiro. Aqui não tem dízimo. Manuel, isso aqui é o paraíso. Ninguém fala de dinheiro aqui. É tão bom. E como é que vocês conseguem dinheiro, Manuel? Eu falei assim, é simples. A gente tem uma reunião de materialização toda quarta. Então a gente vai materializar o aluguel. Quarta-feira, fica todo mundo materializa. $2.800. Materializa. Aí quando é na sexta-feira, vamos materializar para pagar todos os utensílios, pagar toda a comida, todas as coisas. E materializando de novo. Você é mesmo, Manuel? É. Olha como que está o nosso nível de compreensão, gente. Nós vivemos um movimento espírita e nós não podemos falar dinheiro aqui em cima, não. Certa vez eu fui falar na casa espírita e falei assim, a mulher, Manuel, maneira com isso, porque senão o povo vai da casa. Não pode falar de dinheiro, porque nós somos os espíritas desmaterializados.
Assim, é desmaterializado mesmo, que não traz a carteira, deixa a carteira no carro. Para não entrar com dinheiro na casa espírita. Estou desmaterializado. Mas com que a gente paga isso aqui, gente? Com que a gente paga a luz? Com que a gente paga esse ar-condicionado, esse aquecimento que está aqui agora? Ninguém, nós não percebemos isso. Enquanto que os nossos irmãos católicos protestantes, que passa a cestinha, que passa tudo, estão com aquelas igrejas lindas, maravilhosas, mas eles percebem que eles têm que contribuir porque a casa é deles. Graças a Deus, os nossos irmãos americanos são bons nisso, gente. Eles chegam na casa e depois de uma semana, 2 semanas, eles percebem que a coisa é séria, sabe o que eles fazem? Eles procuram. E aí, como é que é esse negócio aqui, a divisão aqui? Como é que vocês pagam isso aqui? Ela fala assim mesmo, a gente. É assim, assim, assado. A gente fica até com medo de falar, porque não fica tímido, né, pra falar. A gente fala assim, assim, assado, e eles contribuem. E tem gente que tá com nós há 17, há 18, há 20 anos e nem sabe o que é contribuição, o que é ser sócio contribuinte. Na época de Kardec, para você participar de um grupo espírita, você tinha que ser sócio contribuinte. Senão você não participava do grupo. Mas na casa espírita nós não podemos. A gente chega na casa espírita e tem pessoas que estão usando ainda cassete. Porque não pode comprar um CD, não pode comprar um som mais moderno, não pode comprar um computador, ninguém doa, ninguém faz isso. Como é que a gente... Isso é nosso? É nosso, gente. Essa casa é nossa. É tão bom a gente ter um lugar para meditar. É tão bom a gente ter um lugar arejado, tranquilo para meditar. Imagina se nós não tivéssemos essa casa. Nós ficamos por 3 meses sem essa casa, não foi? Foi um tormento, não foi? 7 meses. É porque eu vim no plano espiritual e estava fazendo palestra por 3 meses. Nós ficamos por 7 meses sem uma casa. Que falta que não fez, gente. Que sofrimento que não foi. Temos o compromisso. Nós, trabalhadores, nós temos o compromisso de nos autopoliciar. Nós que somos trabalhadores da casa espírita, não podemos ser como qualquer um. Não é que a gente tem que ser puro. Não é. Purificado. Não é isso. Mas nós não podemos ser o mesmo, gente. Se eu sou um trabalhador passista, eu não posso mais tomar aquela 51 que queima o perispírito. Não posso mais. Se eu sou um trabalhador espírita, que estou no passe, na lide do passe, não posso ir para as noitadas no sábado e no domingo de manhã fim da passe. Que tipo de vibração eu estou carregando próximo de mim? Não posso. Há que ter um senso crítico. Há que ter isso, gente. Se eu sou o trabalhador palestrante, a minha conduta ela tem que estar pautada no Evangelho de Jesus. Não tem que ser, a pessoa tem que ser uma pessoa pura, mas ela tem que se esforçar para estar pautada, gente. Porque senão a sua palavra, a sua voz não tem autoridade. Não tem autoridade. Isso é um compromisso que nós temos que ter com essa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita. Mas mais do que tudo isso, gente, a doutrina espírita nos brinda uma família. Eu, particularmente, tenho 2 famílias aqui nos Estados Unidos. A Luz Divina e essa Caminho da Luz. Um amigo ontem me disse, Manuel, eu sou do A Caminho da Luz. Então o pessoal de Long Branch é mais evoluído, está caminhando na luz já. Então eu falei com ele, eu sou de lá, viu? Eu estou só visitando, eu trabalho aqui em Luz Divina, mas eu sou de lá. Eles me mandam para aqui. Essa sensação de família. Você chega num lugar e se sente acolhido. Você chega num lugar, um abraço fraterno, sem cobranças. A indulgência um para com o outro, meus irmãos, como é importante. Se o amigo cai lá fora, não vamos criticar o amigo, vamos levantar. Quantos amigos espíritas que estão com a paz esperando para abrir um buraco, para derrubar o pobrezinho do médio, do palestrante, do passista, que está prestes a cair. Temos que ter indulgência um com o outro, gente. Porque todos nós estamos no mesmo barco. Todos somos espíritos inferiores. Eu estou aqui porque eu estudei um pouquinho a mais. Mas se algum de vocês estudar um pouquinho a mais, vai estar aqui também junto conosco. Então, para nós terminarmos a nossa fala, para terminar a nossa fala, conta que Pedro era como nós. Bem durinho, assim, coração bem durinho. E Pedro estava na casa do caminho, era uma tarde, estava com um amigo, e de repente começou a chegar
os doentes, os enfermos. Chegou um aleijado e Pedro começou a criticar o aleijado. Olha, tá vendo aquilo ali? Aquilo era assim, assim, assado. Chegou uma mulher com lepra. Ele observa, não, aquilo ali, tá vendo, fulana? É assim, assim, assado. E foi chegando outro fulano ali, é assim, assim, assado. E foi falando, e foi criticando as pessoas que estavam chegando com enfermidades, com dificuldades. Terminou o dia. Pedro fechou as portas. E lá dentro, lá estava Pedro. Talvez não satisfeito com as mensagens que ele passou durante o dia. De repente, alguém entrou pela porta e pediu ajuda. Pedro não olhou. Isso já está cerrado, já está fechado. E pediu novamente. Mas aquela vez foi inconfundível. A voz serena invadiu seus tímpanos da alma. Ele virou e se deparou com aqueles olhos mais lindos que a terra já viu. Com aquela face meiga, tranquila. Era Jesus, olhando para ele. E ele agora chorando de joelhos, pedindo desculpas mentalmente a Jesus. E Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, quando não tiveres nada para falar, adote o silêncio. Pedro soluçava de chorar. E quando Pedro levanta os olhos, Jesus havia sumido na escuridão de Jerusalém. E Pedro nunca mais foi o mesmo. Que Jesus possa nos acompanhar para nós podermos fazer esse encontro profundo com a doutrina espírita, com nós mesmos e com esse mestre de amor, de carinho, de paz, de harmonia, de luz que chamamos Jesus. Que assim seja.